Então vamos lá. A gente está estudando a Bíblia em ordem cronológica, para facilitar o entendimento seu. Então o próximo livro que nós vamos estudar será o livro de Provérbios. Ok? A gente poderia já ter até inserido Provérbios agora, porque ele foi escrito por Salomão. No livro de 1 Reis, Salomão morre, ok? Mas a gente vai estudar Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, porque aí Salomão sai de cena. Então nós vamos estudar a Bíblia em ordem cronológica e depois vamos pular para alguns profetas do norte, né, e do sul, porque aqui acontece algo fundamental para o entendimento do Antigo Testamento. Assim como o livro de Atos é importante para você entender o Novo Testamento, a criação da igreja, a igreja cristã primitiva, é a mesma forma é o livro de 1 Reis. E eu queria rememorar com você um pouquinho para a gente dar uma voltinha. Pode soltar aí os slides aí. Então, a gente estudou o livro de Gênesis, né, que foi a criação do mundo, o chamado de Abraão. Ali nasce, então, o povo escolhido de Deus, eram chamados de hebreus. Eles, então, esse pedaço aqui, esse mapa, relata o livro de Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, o pessoal ficou 40 anos no deserto até entrar a Israel, lá pelo norte, tá vendo? Pela cidade de Dan. Eles vieram aqui pela Jordânia, Edom é Jordânia, Cades Barneia, eles foram entrando, você pode ver o leito do rio, sempre é o divisor. O lado de cá é Israel, o lado de lá hoje é a Jordânia, mas pertencia também a Israel. Pode passar. Aqui, quando o povo conquista a terra prometida, na época de Josué, então eles entram na terra prometida, não era constituído ainda a nação de Israel, eles eram tribos isoladas. Então você vai encontrar aqui a tribo de Dan, Naftali, Efraim, Ruben, Simeão, Judá, Benjamim, Manassés, Asser e dentre outros. Então eles ficavam divididos, ora eles brigavam entre si, ora eles brigavam com outras nações, se juntavam para lutar com outras nações. As 12 tribos, então, cada uma conquista o seu território na terra prometida que o Senhor deu. Pode passar. Isso aqui está registrado no livro de Josué e no livro de Juízes. Aqui nós, então, quando chegamos no livro de 1 Samuel, é instituída a monarquia. A monarquia, Deus não queria que houvesse a monarquia, Deus queria que fosse uma teocracia, né? Mas aí é instituída a monarquia. O primeiro rei foi o rei Saul, que é aquela parte menorzinha ali, rosa, bem fraquinho. Ele pegou basicamente a tribo de Benjamim. Foi a tribo que ele era natural de Benjamim. As outras tribos não o aceitaram como rei. Ele não foi rei de todo Israel, né? Israel então, até então não tinha sido constituído como nação. Então aquele rosa foi Israel. Foi o reinado de Saul. Depois aquele roxo foi o reinado de Davi. 7 anos depois que Davi assume o reinado, as tribos que eram do norte então vieram a Davi e disseram: nós queremos que você seja o nosso rei. Então, a partir de Davi, nasce e é constituído a nação de Israel. Então, as 12 tribos se unificam e fica sendo o Estado de Israel. Quando Davi morre, que ele vai morrer agora, né? Já morreu tem mais de 2000 anos, né? Mas vai morrer agora aqui no livro de 1 Reis, Salomão, então, pega aquele pedaço lá para cima, né? Onde seria a Síria, né? Ele pega aquele pedaço ali através de acertos que ele fez de casamento, né? Salomão foi um cara que teve 300 mulheres, né? 700 mulheres e 300 concubinas, mil mulheres, né? Então assim, facinho, né? 1000 mulheres. O cara deve olhar para a cara da mulher e dizer assim: conheço você de algum lugar, né? Não, eu sou sua esposa, né? Mas o que acontece? Então, o livro de 1 Reis pode passar aí, deixa eu ver se tem mais algum. E é importante aqui, não dá para ler, né? Aqui então vai haver, neste livro, vai haver a divisão das tribos do norte e tribos do sul. Então as tribos do norte levarão o nome de Israel. Quando falar Israel, tribos do norte. E as 2 tribos do sul são chamadas de Judá, ok? Então o Judá e Israel, existiu o profeta que profetizou para o norte, existiu o profeta que profetizou para o sul. E a gente vai tentar posicionar isso. Pode passar? Isso, tá joia. Então, o livro de 1 Reis, ele começa com Davi bem idoso. Davi já está bem velhinho, por isso nós já estudamos o livro de Salmos. Então, Davi está idoso, bem velhinho, e aí arrumam, ele tinha 80 anos. Quem aqui tem 80 anos? Então, a Bíblia diz que você pode pegar uma garota nova, bonita,
bonita, e ela ficava só para aquecer Davi. Dormia ali nos pés para poder aquecer o velhinho. Diz que Davi não fez nada com ela, né? Também com 80 anos, depois eu tenho que perguntar para quem tem, né? Bom, então o que acontece? Ele pega ali o livro de 1 Reis, registra Davi morrendo, já no final de vida. Ele tinha um outro filho chamado Adonias, que tentou se auto-intitular rei. Ele foi e disse, pronto, eu sou o rei. E aí, a Natã foi falar com Betseba, que era a mãe de Salomão. Ela foi falar com Davi e disse, olha, você falou que Salomão seria o rei, agora Adonias está lá se consagrando rei. Então eles pegam lá o esquema todo, pega Natã, pega Zadok, que era sacerdote, foram até uma fonte que tem ali em Jerusalém, que depois foi a fonte de Ezequias. Eles foram ali e aí ungiram Salomão rei e volta. E aí então começa o reinado de Salomão. Adonias depois ficou com medo, veio aqui falar com ele, né? E aí viveram em paz durante um período, depois Salomão acabou matando. Quem leu o livro de 1 Reis, levanta a mão. Muito engraçado, né? Que a gente lê o livro de 1 Reis, aí chega Davi e fala assim, ó, Salomão, negócio é o seguinte, se lembra de fulano de tal? Me fez muito mal, mas eu prometi que não ia matar ele. E eu prometi. Mas você sabe o que você tem que fazer, né? Passa o rodo nele. Engraçado, né? Aí ele fala, então eu prometi que não ia matar, não matei. Agora você mete bronca aí, né? Não vai deixar esse cara passar incólume, né? Então são coisas que são culturais, tá, gente? A gente não está entrando agora nessa questão teológica. Era a questão da cultura da época, que é essa questão da palavra, do fio de bigode. E aí o que acontece? Salomão vai, reina, e ele então constrói o templo de Salomão. O templo, ele é construído aqui em 1 Reis. Ele é construído o templo, a dimensão, as coisas. Ele constrói o templo e constrói o palácio dele. Leva 7 anos construindo o templo e 13 anos construindo o palácio dele, né? O cara deu mais prioridade ao palácio, né? Então, as paredes eram de ouro, a madeira era acácia e tal, aquele negócio todo mostrando a dimensão. Eram 27 metros o tamanho do templo, seguindo a réplica do tabernáculo. Mesma coisa, só que era de alvenaria agora. Então ele fez o templo e aí ele consagra o templo, faz o culto, primeiro a celebração lá de adoração ao Senhor, e aí ele faz uma oração lindíssima, dizendo, Senhor, se o teu povo tiver não sei o que, orar virado para este templo, tu do céu ouvirás, se o teu povo for levado para outra nação. Daí também começa essa cultura de você, né? O pessoal ora virado para Meca, né? Então, Jerusalém já fazia isso. Daniel fazia as suas orações e Daniel fazia as suas orações nesse sentido, né? Ele fazia virada exatamente ali para Jerusalém. Virava para Jerusalém e fazia as suas orações. Então ele constrói o templo, Salomão fez o templo, o primeiro sacerdote foi chamado de Zadok. Zadok foi o primeiro sacerdote do templo, a glória do Senhor encheu o templo, né? E aí Deus então responde à oração que Salomão tinha feito, que é a oração que a gente fala, ele responde lá em Crônicas, não aqui em Reis, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós vamos encontrar essa história de novo em 2 Crônicas. Então, o livro de 1 Reis, ele vai registrar essa história da morte de Davi, que aconteceu mais ou menos 970 anos antes de Cristo, né? Nesse período aí. Então, acontece que Salomão, depois ele morre, Salomão ele pediu a Deus sabedoria. Deus falou, pede o que você quiser. Ele falou assim, olha, eu tenho que suceder meu pai, não sei como conduzir esse povo, eu peço a ti sabedoria. E Deus falou, olha, porque você pediu sabedoria, eu vou dar. Não pediu riqueza, não pediu anos de vida, eu vou conceder a você sabedoria. E as pessoas vinham de vários lugares para ver a sabedoria de Salomão. Mas a Bíblia também registra que Salomão, o pessoal mexe na cadeira, aí que Salomão, ele ficou tão envolvido pelas mulheres, que cada uma ficava perturbando a cabeça de Salomão, dizia assim, eu quero não sei o quê, eu quero um santo, eu quero que você faça isso, eu quero que você... Ele fez. E aí Salomão ficou perdido. Aí a Bíblia fala que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Ele ficou perdido, que aí dá origem ao livro de Eclesiastes, que depois a gente vai explicar um pouquinho. E aí vem o filho dele, Roboão. Quando Roboão assume, ele então, a galera do norte, mudou o rei e falou assim, olha, o teu pai sentou a ripa na gente nos impostos. Foi tipo o PT aqui no Brasil, né? Os caras sentaram a ripa na gente e a gente está precisando aqui que você alivie agora, tira um pouco da carga do imposto. Ele foi consultar os anciãos, as pessoas idosas, e falaram assim, olha, não aumenta o imposto.
Não aumenta o tributo que vai dar ruim. E ele foi consultar os seus amigos, os playboyzinhos. Os playboyzinhos disseram assim, senta a ripa. Se teu pai bateu de cinto, você vai bater de correia. Mete bronca mesmo. E ele falou, vou aumentar os impostos. Então as 10 tribos do norte disseram, nós não queremos que você seja o nosso rei. Surge um cara, que era um cara muito bom, um oficial fantástico, fabuloso, elogiadíssimo, chamado Jeroboão. Ele está andando pela rua e de repente vê um profeta, o profeta tira a capa dele, do próprio profeta, rasga em pedaços, em 12 pedaços, pega 10 pedaços, entrega na mão de Jeroboão, ele não entendia nada, e disse, o Senhor está entregando a você 10 tribos para que você tome conta. E Jeroboão, depois de um tempo, ele foge, vai para o Egito, depois ele volta, ele então se torna o rei de Israel. E o Senhor disse para ele, o compromisso de Deus era com Judá, a descendência de Davi, da onde vem Jesus Cristo. Mas ele disse, ó Jeroboão, se você for um cara maneiro, assim como eu prometi abençoar Davi, eu também irei abençoar você. Mas aí não acontece. Há essa divisão e é importantíssimo você entender isso, porque, por exemplo, o profeta Elias, já ouviu falar no profeta Elias? Profetizou para o norte. Já tinha acontecido a divisão. Profeta Eliseu profetizou para o norte. Depois Isaías profetizou para o sul. Jeremias para o sul. Abacuque para o sul. Amós para o norte. Então, Oséias para o norte. Por isso que é importante, em ordem cronológica, a gente conseguir entender. E o livro de 1 Reis, ele vai falar sobre 10 reis de Israel e vai citar basicamente 4 reis de Judá. Ele vai contar essa história da cisão, a divisão, e depois as coisas que vieram a acontecer. Termina com o reinado de Josafá de Judá e Acasias de Israel. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12, verso 16. O tema dessa noite é por que é tão difícil obedecer? A vida seria mais fácil, né? Se a gente conseguisse obedecer aquilo que Deus fala e nos ensina. 1 Reis 12, 16 diz assim, quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, está falando aqui quando a galera foi falar com Roboão, começaram a gritar, abaixo Davi e a sua família. O que foi que eles já fizeram por nós, homens de Israel? Vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Aqui houve a divisão. Então Judá e Israel, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo possa fluir entre nós, dando-nos liberdade para aprender mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar agindo em nossas vidas e coração, levando-nos cada vez mais diante da Tua presença para aprendermos a Te obedecer mais e melhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O livro de 1 Reis é um livro de encontros e desencontros. Coisas que deram certo, reis que foram bons. Em Judá tiveram reis que foram bons, reis que foram ruins, reis que foram muito bons. Em Israel não houve um único rei que fosse bom. 100% dos reis de Israel, das 10 tribos do norte, foram péssimos. Não teve um rei que fizesse o que era bom aos olhos do Senhor. E o que a gente aprende com o livro de 1 Reis? Em primeiro lugar, anote isso no seu coração. Boa vontade não resolve. Decidir obedecer, sim. Não adianta ter boa vontade. Não, eu tenho boa vontade. Eu tenho boa vontade de ler a Bíblia. Não, eu tenho boa vontade de fazer isso. Não adianta. É obediência. Em 1 Reis 8,58 diz que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Quem está falando é Salomão. Salomão está inaugurando o templo e está dizendo que Deus nos abençoe. Vamos obedecer. E aqui mostra o quê? A boa vontade do povo. O povo todo se prostrou, chorou e disse aqui, estamos fechados, a gente vai obedecer a Deus, nós não vamos errar, nós não vamos vacilar. Salomão elenca uma série de pedidos a Deus. O povo todo estava lá na inauguração do templo. Imagina o sacrifício, 22 mil touros e 120 mil ovelhas. Não consigo nem imaginar o quanto seria um negócio desse. O povo jurou obediência a Deus, mas não passou de boa vontade.
Quantas vezes a gente tem falado, Senhor, conte comigo, vou fazer isso, estamos fechados, eu estou com desejo de não sei o quê, mas boa vontade precisa vir acompanhado de postura. A boa vontade precisa vir acompanhada de ação. E aí você encontra Salomão, já no capítulo 11, casou com 700 princesas. E teve também 300 concubinas. E elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Você vai encontrar demais no livro de 1 Reis, no livro de coisas assim, Deus falando, o nome mais citado na Bíblia é Davi. É Davi. E aí dizendo assim, em honra ao que eu prometi a Davi, eu vou deixar você terminar o teu reinado. Eu ia tirar o trono de você, mas porque eu amo Davi, o tempo todo você vai encontrar ele falando isso. Então o próprio Salomão, que foi um dos homens mais sábios do mundo, você vê cheio de boa vontade, no final, amigo, a desobediência fez com que a sabedoria dele virasse nada. Então nós precisamos aprender que não é a boa vontade que faz a diferença, mas é o meu desejo de obedecer, o meu desejo de conhecer ao Senhor, o meu desejo de me submeter à vontade dele. Aprendemos, às vezes, como nós devemos reagir e agir com o Senhor e não percebemos o quão longe nós estamos dele, né? E isso aconteceu no caso de Salomão. Por quê? Porque a gente perde a sensibilidade, a gente perde o bom senso, a gente perde a inteligência. Salomão foi incapaz de perceber que estava se afastando dos caminhos do Senhor. Falar é fácil, colocar em prática é difícil. Eu pergunto, como é que tem sido a sua vida com Deus? Você tem boa vontade ou você é uma pessoa que tem obedecido a Deus, praticado aquilo que ele ensina? Eu quero dizer para você o seguinte, o maior grande desafio do cristão é a obediência a Deus. Não existe nada melhor que você possa fazer, porque se você obedece a Deus, consequentemente você irá amá-lo através da sua postura e da sua atitude. Amém? Segundo lugar, aprenda que Deus quer nos abençoar, mas nem sempre nós fazemos por merecer. Né? Nesse cardápio teológico que nós temos, existe essa coisa de que Deus tem que fazer sempre o que você quer, você tem que ser abençoado o tempo todo, ele vai abençoar você, fique tranquilo, vai dar tudo certo, e às vezes a coisa não funciona assim. Deus quer derramar bênção sobre nós, mas ele espera da gente um mínimo, uma postura, uma parte que nós temos que fazer. 1 Reis 11:37, Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser, se você der atenção a todas as minhas ordens, Deus falando, hein? E viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo, e obedecendo as minhas leis, os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você, e farei com que você seja o rei de Israel, e como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Gente, que coisa maravilhosa. Imagina Deus falar um troço desse para você. Me obedece. O que eu fiz com Davi, vou fazer com você. A gente pula para 1 Reis 14:16. O profeta dizendo para Jeroboão, Deus vai abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse, né? Porque não é só você pecar, o seu pecado às vezes arrasta, né? A pessoa também a fazer. Jeroboão é elogiado no início. Era um oficial, um trabalhador exemplar, um cara sério, um cara que fazia as coisas de primeira. Liderou muito bem as coisas de Salomão. O profeta aparece na frente dele, rasga a roupa em 10 pedaços, diz, ó, o Senhor está entregando para você. O compromisso de Deus era com Davi, mas Deus falou assim, cara, eu vou fazer um compromisso com você também. Eu vou fazer uma aliança contigo, porque Jeroboão era descendente de Abraão. Era também, né? Deus tinha uma promessa a Abraão. E aí Deus fala, eu vou abençoar você. Porque Deus sempre nos dá novas oportunidades. Deus sempre nos dá novas chances. Mas Jeroboão se preocupou apenas com alegria momentânea. Deixou ser levado pelo seu coração e a sua forma de ser. Como é que você tem agido? Você consegue se manter firme na hora que precisa? Ou você cede? Eu estou fazendo dieta, né? Cortei o doce, cortei o açúcar. Rapaz, é mais fácil amputar um braço.
do que cortar o açúcar, sabe? Quando você pega aquele negócio e aí vem aqui na festa caipira, vem aquele negócio e troço, bolo não sei do que de queijo, fui na casa da minha filha, brigadeirão, tem coisa mais saudável que um brigadeirão, e eu olhei aquele negócio, né, cupcake de goiabada com cream cheese em cima, assim, e eu falava assim, gente, eu salivava só de olhar aquele negócio, aí eu falei assim, não vou comer doce, não vou, eu fiquei 3 anos e meio sem comer doce, e aí depois eu falei assim, cara, vou só comer na viagem para Maceió, fui para Maceió, comi um negócio lá chamado tortelete, que tem a imagem do diabo, aquele negócio. Ele é feito de leite condensado, é uma maravilha. Aí comi o tortelete, aí depois voltei. Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Fiquei 1 ano comendo doce. Fiquei 1 ano comendo doce. Se eu sou cardiopata, não posso dar esse mole, né? E aí eu parei de comer doce. Assim, é uma tortura. É uma tortura, não é fácil. É difícil a gente obedecer. Você pegar ali e estar diante do doce. Eu fiquei profundamente arrependido quando nós fomos aos Estados Unidos e passamos em frente ao Carlos Bakery. Aquele do bolo, e aí tinha o cannoli, que é a coisa mais famosa que ele tem, e eu estava nesse negócio de não comer açúcar, e não comi o cannoli, até hoje eu salivo, eu vou ver se eu quebro só o cannoli dele assim quando eu viajar, mas o que acontece? Deus ele é compassivo, benigno, tem paciência enorme, mas uma hora ele diz, chega, cansei. Não consigo mais permitir que você continue levando a vida desse jeito. E eu pergunto, você tem levado a sério as orientações de Deus? Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Levante a mão. É facílimo ser abençoado por Deus. É só você não atrapalhar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. É só você caminhar dentro da vontade dEle e aprender a obedecer e ter a sua proteção e a bênção sobre a sua vida. Terceiro lugar, aprenda que Deus abençoa e o homem tem o poder de estragar tudo. Né? O Deus ele quer abençoar, mas o homem tem um poder enorme de estragar as coisas, né? Então o que acontece? Jeroboão, ele ficou tão preocupado em conseguir dar um jeitinho, por quê? Estratégia, concorrência de mercado, né? Então supermercado tal contra supermercado tal, loja de eletrodoméstico virou isso. O que ele fez? O pessoal saía nas festividades e ia para Jerusalém adorar no templo. Ele falou assim, cara, não tem como. Se essa galera sair daqui de Israel, das 10 tribos, e ir para Jerusalém, de repente eles se encantam, gostam, oferecem coisas, eles vão ficar lá. Já sei o que eu vou fazer. Jeroboão pega Betel e Dan. Nós fomos a Israel, a gente visitou Dan, exatamente o local do templo onde Jeroboão construiu ali um templo, uma réplica do templo, e construiu um bezerro de ouro. Botou um em Betel, o outro em Dan. E ele colocou o bezerro de ouro dizendo que esse bezerro, eu vou colocar aqui o bezerro de ouro, e ele disse para o povo que é o Deus que livrou vocês do Egito. E aí exatamente para tentar tirar, e assim diz o texto, o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Olha a preocupação de Jeroboão, em vez de obedecer a Deus e fazer a vontade dele, sempre o ser humano entra para atrapalhar. Ele achou, não, vou criar uma estratégia humana, vou criar um templo, vou botar o bezerro de ouro, que Moisés quebrou a tábua no bezerro de ouro. E ele então vende a ideia para o povo de que quem libertou já não foi Deus que libertou do Egito. Quem libertou foi o bezerro de ouro. Então nós vamos adorar o bezerro de ouro. Usa uma estratégia humana e ele perde o melhor de Deus. Gente, você tem noção às vezes de quantas coisas boas você tem perdido de Deus por causa de pequenas coisas? De pequeno posicionamento, de pequenas posturas. É interessante a rapidez e a velocidade que o povo embarca. Ele se esqueceu da capa que o cara rasgou e disse, Deus está entregando na tua mão 10 reinos. Que responsabilidade. Imagina só, Deus escolher você para ser rei. Muitas vezes nós agimos como Jeroboão. Usamos mais as estratégias humanas do que as estratégias divinas. E eu pergunto, a quem você tem seguido? A voz de Deus ou a voz do seu coração? São os seus desejos, a sua vontade que determina ou é a vontade divina? Porque muitas vezes, gente, eu não faço o que eu quero. Eu tinha propósito para a minha vida. Eu nunca pensei em ser pastor, não queria ser pastor. Falei, não vou ser pastor, meu propósito é diferente. Eu ia ser um cara que prega de vez em quando. Mas Deus foi mexendo na minha vida. Eu queria isso, mas eu não disse, não vou. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Sabe, os caminhos de Deus têm sido os seus caminhos. Você tem procurado andar no caminho dele? Porque, em quarto lugar, aprenda o seguinte, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus porque elas são extremamente severas, né? Acontece assim, Deus pega um profeta e manda ele ir falar com Jeroboão. 1 Reis, capítulo 13.
Ele vai lá, o profeta vai até Betel, chega ali, Jeroboão estava oferecendo um altar, e ele chega e fala assim, ó, altar, você está fazendo essa papagaiada toda aí? E fala assim, ó, só para te avisar, vai nascer um descendente de Davi, chamado Josias. E ele vai pegar esses altares aí e vai transformar em pó, e vai queimar tudo, inclusive os ossos seus e dos seus sacerdotes. O profeta falou o que ele queria ouvir? Sim ou não? Não. Aí o que Jeroboão fez? Ele é rei, aponta o dedo pro cara e fala assim, peguem esse cara agora, prendam esse homem. Queria matar. No mesmo instante, diz a Bíblia, o braço de Jeroboão ficou duro. Ele não conseguia mais mexer. Ele apontou o dedo para um homem de Deus que veio dar um recado de Deus. Mas ele não estava preparado para ouvir aquilo que Deus queria. Ele disse, Deus já está providenciando um profeta, Josias, um rei, Josias, que ele pegou depois, a história é fascinante. E ele no mesmo instante ficou paralisado o braço. E ele não pôde trazê-lo à posição normal. E de repente, sabe o que acontece? O altar que ele falou caiu em pedaços. E as cinzas se espalharam pelo chão. Josias é quebrar os ossos. Aquele ali Deus quebrou na hora, para mostrar que Deus não é homem para que minta. E se espalharam ali no chão. Aí o profeta, na hora do sufoco, braço duro, falou, por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o meu braço. E aí o profeta fez o que o rei pediu, e o braço do rei sarou. O braço voltou, ele falou, cara, almoça comigo, fica comigo. Eu quero que você coma. O profeta falou, não posso. Mesmo que o Senhor me desse metade da riqueza. Deus me mandou aqui com uma missão. Ele mandou eu vir aqui e falar com o Senhor. E Deus falou, ó, não coma nada dessa cidade. Não faça parte de nada. Volte e não volte pelo mesmo caminho. Volte por um caminho diferente. E aí o profeta saiu e não voltou pelo mesmo caminho. Beleza? Bacana, né? O cara obedeceu. Aí o cara foi e volta por outro caminho. Ele está sentado. E aí chega um profeta. Chega um outro profeta. Que chega e diz para ele assim, oi, tudo bem? Pô, você está aqui para tal, tô sabendo aí que aconteceu, você fez lá um negócio, falou lá para o Jeroboão. Faz o seguinte, vem aqui em casa e vão comer comigo. Não, Deus falou que não posso. Aí sabe o que o profeta falou, diz a Bíblia? Mentiu para ele. Mentiu. E disse, Deus mandou você ir na minha casa. Deus mandou você ir na minha casa. E aí o que o profeta tinha para fazer? Obedecer a Deus ou obedecer a um homem que se dizia profeta? Qual foi a escolha dele? Obedecer a voz do homem. O cara, diz o texto, mentiu e disse, Deus mandou que você fosse na minha casa. E ele acreditou, ele foi. Ele foi na casa dele, aí comeu exatamente o que Deus falou que não era para fazer. Na hora que ele come, o profeta que mentiu, fala para ele aquilo que o recado de Deus. Fala assim, ó, porque você desobedeceu, você vai voltar para sua casa e você vai ser morto por um leão. E o seu corpo vai ficar jogado no meio da estrada. Gente, não brinque com as coisas de Deus. Você vê que o cara foi do céu ao inferno num minuto. O cara foi usado por Deus de tal forma que ele fala, a unção sobre ele, o cara aponta o dedo para ele e o braço não mexe mais. O braço não mexeu mais. Ele ora, o braço do rei volta ao normal. Mas ele brincou com Deus. O profeta chegou, a Bíblia diz, mentiu, vamos lá em casa, Deus mandou você ir. Não vou, porque a minha prioridade é obedecer o Deus que eu sirvo. Cuidado com o que falam para você. Porque nem tudo vem de Deus, nem toda pessoa é de Deus. Muitos naquele dia dirão, fiz milagre, fiz cura, expulsei demônios. E ele vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Sabe, não brinque com Deus. Ele desobedeceu, perdeu uma oportunidade enorme. E novamente eu pergunto, por que é tão difícil obedecer? Era só ir para casa. Era só ir para casa. Era só ir embora. Mas aí sempre a sedução. A gente precisa aprender que com Deus não se brinca. O profeta que fez o braço ficar paralisado foi o mesmo que foi morto por um leão e teve o seu corpo jogado no meio da estrada. E diz mais, estava um leão e estava um outro bicho, que a Bíblia cita. Eram dois bichos, eu não me lembro agora qual era o outro. Oi? Um burro. Isso, um vascaíno. Estava lá, brincadeira. Estava lá
O leão e o burro. O leão não devorou o cara, só matou. E os dois parados ali. Aí o profeta ficou com remorso, foi pegar o corpo dele para enterrar. Aí enterrou o corpo e falou assim, quando eu morrer me enterra com ele. Não resolve nada. A vaca já foi pro brejo. Então o meu objetivo aqui é evitar que você escolha maus caminhos. Cuidado com quem você ouve. Eu quero dizer que você pode ouvir a voz do próprio Deus falando com você. Mas a gente às vezes escolhe ouvir as coisas erradas. Cuidado, porque as coisas mudam muito rápido. Mudam muito rápido. Um erro pode ser fatal na sua vida.